Ó, ficou muito bem, Deus seja louvado. Irmãos, Mateus capítulo 8, vamos lá. Descendo Jesus do monte, com ele desceu uma grande multidão, ok? Pense nesse quadro. Seguindo, verso 2: veio um leproso que o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Irmãos, quem foi que apareceu? Leproso. Lepra na época de Cristo era um assunto complicado. Hoje nós chamamos de hanseníase. É uma doença curável. Na época de Cristo não tinha cura. Não tinha cura porque não era considerado doença. O médico não podia lidar com um leproso, jamais. O médico jamais podia lidar com um leproso, porque não é doença. Quem lidava com o assunto da lepra? Sacerdotes. A lepra é uma maldição de Deus pelo pecado que o indivíduo praticou ou seus familiares. Então você vai pagar lepra. E o efeito que ela trazia sobre a vítima é terrível, porque a lepra, a hanseníase, ela afeta as extremidades, né? E você pode perder parte das extremidades. Só que havia um preconceito muito forte na época de Jesus, porque o leproso era assim: o respirar dele transmitia lepra. Todos os seus, o suor, todos os seus fluidos, o sangue, transmitia lepra. Então o leproso ele tinha que ser banido da sociedade. É tão rigoroso um assunto que lá no Talmud diz assim: olha, que o leproso, ainda que fosse um rei, que a maior autoridade, ele perderia o cetro. Então o leproso era banido da sociedade, tá certo? O sacerdote apenas podia lidar com o leproso, só o sacerdote. Esse leproso aqui, queridos, ele vem a Jesus e ele faz um pedido. O que um leproso tocava tinha que ser queimado, porque se transformava em imundo. Se era vidro, enterrado. Se ele tocasse em alguém, ele tinha que ser apedrejado. E se alguém tocasse, esbarrasse por acaso num leproso, ele tinha que fazer a purificação de águas, né? Mas irmãos, olha o que esse leproso faz. Ele vai a Jesus adorando. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Então eu quero que você perceba aqui alguns detalhezinhos. Primeiro, lepra é sinônimo de pecado na Bíblia, ok? Você leu lepra na Bíblia, você joga para o contexto do pecado. Então é assim, ó. Ele era leproso. Eu quero acreditar que todos nós aqui, sem exceção, somos leprosos espirituais. E nós necessitamos, queridos, da graça de Deus. Irmãos, o assunto que eu vou estudar com vocês aqui, você não imagina como é um assunto delicado. Orei a semana todinha para que você compreenda o que eu vou explicar nessa manhã, pela graça de Deus. Preste bem atenção, porque é um assunto bem delicado. Irmãos, esse leproso ele chega a Jesus e diz assim: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para você. Aqui no grego ele usa a expressão Senhor, aqui no grego é kurios. Kurios. Então ele chama Jesus de Senhor, ele diz kurios. A palavra kurios no grego equivale, aqui no Antigo Testamento, que é o hebraico, ao Edonai. Tanto a palavra Edonai como o kurios nós usamos para divindade. Senhor, divindade. Quando eu chamo meu pai de Senhor, ou meu avô de Senhor, ou uma pessoa de mais idade, eu digo Senhor. Eu não vou usar o kurios no grego e nem o Adonai no hebraico. Então é uma palavra usada para divindade. Então veja o que o leproso está fazendo, queridos. Ele chama Jesus de Senhor, kurios. Ele reconhece na pessoa de Jesus o Deus encarnado. Isso é muito, para o contexto, isso é muito importante. Ou seja, ele reconhece Jesus, o Deus encarnado, o Salvador, mas ele é o quê? Ele é o quê? Leproso. Queridos, é possível estar na igreja, adorar a Deus, é possível conhecer muita coisa a respeito de Jesus e continuar leproso. Irmãos, não brinque com o diabo, porque ele não brinca com a gente.
E vou falar uma coisinha para vocês que está aqui no meu coração. Eu acredito piamente que Jesus está muito perto de voltar. E até ouso dizer que muitos de nós aqui poderemos estar vivos quando Cristo voltar, de tão perto. Eu acredito que Ele está para voltar. Irmãos, nós não podemos mais brincar com o pecado. Busque a graça redentora de Cristo. Purifique a tua vida. E nesta manhã, queridos, enquanto eu estiver falando, permita o Espírito Santo, se houver necessidade de purificar a tua vida, saia da igreja hoje limpo, purificado pela graça de Cristo. Agora, irmãos, olha a pergunta que ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus poderia dizer assim: amigo, é o seguinte, hoje não estou muito bom do fígado, hoje eu não vou curar ninguém não, amanhã. Jesus poderia dizer isso para ele ou não? Jamais. Jamais. Guarde bem essa palavra que eu estou falando, jamais, porque é ela que eu quero provar para vocês. Jesus jamais vai dizer, agora não, amanhã eu resolvo, para um ser humano em necessidade, queridos, jamais. Por um só indivíduo, ou seja, só por você, Jesus faria tudo o que fez na cruz do Calvário. Agora, nós falamos sim, a gente fala. Pessoas às vezes em necessidade, a gente diz assim: olha, faz o seguinte, tá aqui ó, meu e-mail, me manda um e-mail depois, tá bom? Ou meu número, depois você me liga, manda um zap para mim. Irmãos, às vezes nós falamos assim: qual é o seu nome? Vou orar por você. A gente vira as costas, não lembra mais nem o nome da pessoa. A gente deixa para depois, irmãos, e nunca mais. Jesus não, é imediato. Tanto é imediato que o verso 3 diz assim: e Jesus estendendo as mãos, o que ele faz? Ele tomou. Irmãos, isso aqui é demais. A minha Bíblia diz assim, a tua também. Talvez alguma versão não, mas imediatamente, eu gosto muito dessa palavra. Imediatamente ele foi purificado. Irmãos, em se tratando de pecado, o assunto aqui é lepra, pecado. Quando você vai a Cristo, é de imediato ele resolve um assunto. Agora, irmãos, eu não vou pregar sobre isso, eu só quero fazer uma menção. Mateus, depois você confere na tua casa. Mateus menciona 8 milagres, dos quais ele enfatiza Jesus estendendo as mãos e tomando. Então você tem a cura da sogra de Pedro, estendeu a mão, a tomou. A ressurreição da filha de Jairo, Mateus diz, estendendo as mãos, a tomou. A multiplicação pães e peixes, estendendo a mão, tomou os pães, peixes, deu graça. Então Mateus, ele foca tudo que ele fala nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Mateus quer que você entenda uma coisinha simples. Aliás, ele usa uma palavra aqui, que é o krateó. Então, tomou aqui é krateó. Tomou, krateó. Quando eu tomo nas mãos, o krateó, no grego, significa tomar nas mãos aquilo que me pertence. Você entende isso? Então veja bem, Mateus está dizendo assim, olha, e estendendo as mãos, Jesus tomou o leproso em suas mãos. Eu pergunto, quem é que está no controle agora? Jesus. Se Jesus está no controle, nada pode ficar descontrolado. Agora ele está nas mãos dele. Irmãos, tudo que Jesus toma nas mãos é multiplicado, é abençoado, tem vida. Você entende isto? Sabe por que alguns casamentos estão descontrolados? Divórcios acontecendo, divórcios emocionais, porque Jesus não está no controle do teu casamento. Por que alguns pais perderam o controle da educação dos filhos? Porque Jesus não está no controle da educação de teus filhos. Por que há pessoas descontroladas financeiramente, nessa crise que vem vindo aí? Porque Deus não está no controle da sua vida financeira. E por que pessoas têm descontrole emocional? Porque Jesus não está no controle de suas emoções. Não confundam um descontrole emocional com doenças do psique. Estômago fica doente, fígado fica doente, cabeça também fica doente. É uma depressão, é uma bipolaridade, enfim, toma um remédio, faz tratamento. Agora, quando você
perde o senso da razão, o descontrole emocional, é outra coisa. É alguém que te cortou no trânsito, você não gostou, você abriu o vidro, xingou, esbravejou, e não foi suficiente, você tacou o carro em cima do outro. Isso é descontrole emocional. Se Jesus está no controle, não é o meu sermão, mas eu preciso dizer isso aqui para você. Quando você se levanta pela manhã, eu provo com muitos textos bíblicos e pelo Espírito Profecia isso que eu estou dizendo. Só vou dizer isso. Quando você se levanta pela manhã e antes de tomar banho, antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, você dedica um tempinho à leitura da Bíblia, à oração, você está em comunhão com Jesus, você consagra a tua vida a Ele, você está literalmente colocando a sua vida nas mãos de Jesus, naquela manhã, para que durante todo o dia, quem vai estar no controle da sua vida é a pessoa de Jesus. Isso é na prática, faça isso. Verso 4. Então Jesus o chamou e disse: olha, você não diga a ninguém o que aconteceu aqui, mas vai lá ao templo, apresenta-te ao sacerdote do dia e ofereça a oferta segundo Moisés ordenou, para que lhes sirvam de testemunho. Eu quero que você entenda essa palavra, essa frase, para que sirva de testemunho. Preste atenção no que eu vou explicar para você, irmãos. Quando Jesus nasceu, ele teve muito problema. Herodes mandou matar a molecada de 2 anos para baixo, para ver se pegava ele também. Então, o ministério de Jesus foi um ministério onde os líderes de Israel odiavam. Essa é a expressão que você encontra na mensageira do Senhor. Eles tinham ódio do ministério de Jesus. Jesus viveu um ministério, irmãos, onde constantemente perseguido por líderes de Israel. Porém, Jesus amava os líderes de Israel. Eu falei para vocês que o médico não podia lidar com leproso, somente sacerdotes. Porque os sacerdotes tinham uma fala muito conhecida na época. Lepra não é doença, lepra é a maldição de Deus sobre o indivíduo, e somente Deus, somente Yahvé, pode livrar alguém da lepra. Não tem remédio, esse é um assunto de Deus. O último caso de cura de lepra que nós temos antes de Jesus foi Naamã, na época de Eliseu, 650 anos antes do nascimento de Jesus. Então o sacerdote dizia o seguinte: leproso, você vai fora da sociedade. Se por acaso, por alguma circunstância, você for curado, é uma benécia por parte de Deus, porque você é amaldiçoado. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Meu filho, você não vai contar para ninguém. Você vai lá no templo, ofereça a oferta que Moisés ordenou, para que sirva para eles de testemunho. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? O capítulo 8 de Mateus, irmãos, é de uma riqueza tremenda. Jesus está dando, no contexto bíblico, a última oportunidade, para que o ódio dos líderes de Israel se transformasse no mesmo amor que ele tinha para com eles. Irmãos, tremendo. Quando este leproso fosse dado o veredito pelo sacerdote: realmente você não é mais leproso. Mas vem cá, esse negócio é inédito. Porque, irmãos, há 650 anos apenas atrás houve a última cura de um leproso. Me diga aqui, leproso, como aconteceu isso? Como que Deus agiu na tua vida? E ele diria: eu fui curado por Jesus o Nazareno. Irmãos, eles não teriam como contestar, porque eles falavam, os líderes de Israel, sacerdotes, eles falavam em alto e bom som que era um assunto de Deus, e eles não poderiam dizer assim: não, ele não é Deus. Eles não poderiam dizer. Mas, irmãos, olha que a Bíblia se cala. A Bíblia se cala, ela não toca nesse assunto. E você continua lendo a Bíblia, e o ódio dos líderes de Israel leva Jesus à cruz do Calvário. Toda a oportunidade aos líderes de Israel foi dada. E eu creio que hoje de manhã, queridos, nós não estamos aqui por acaso. Eu não acredito que você acordou lá na tua casa: hoje eu acho que eu vou lá na central de Sorocaba. Salmo 119, 16.
Você ainda não tinha forma humana no ventre da tua mãe, e Deus já havia planejado todos os teus dias, e todos os teus dias escritos no livro de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Quando um óvulo feminino é fecundado por um espermatozoide, no início, aquela massa genética que está se multiplicando chama blástula. Davi está dizendo assim: meu filho, você lá no ventre da tua mãe ainda era uma blástula, você ainda não tinha forma humana, e Deus já havia determinado todos os teus dias da vida, todos os teus dias escritos no livro de Deus. Você acha que você está aqui hoje por acaso? Irmãos, eu tenho 53 anos, 53 anos e 8 meses atrás, já estava escrito no livro de Deus, que eu estaria agora aqui falando para você, e você estaria aqui me ouvindo. Sabe o que é isso? Esse é o Deus que nós adoramos, queridos. Um Deus de ordem, um Deus de plano. Eu poderia não estar? Poderia, porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Mas se eu deixar Deus, irmãos, guiar, se eu colocar minha vida no controle de Jesus, Ele vai te levando no plano de Deus. Pode ter certeza disso. Irmãos, eu preciso explicar para vocês que oferta foi que Jesus mandou esse leproso oferecer no templo. Abra sua Bíblia, por favor, Levíticos. Irmãos, pegue uma caneta se você tiver aí, ou então pega lá o texto de notas do seu celular, anote os textos que eu vou falar para você agora de manhã. Porque você talvez não tenha ouvido com muita frequência esse assunto, e você não pode ficar confuso sobre o que eu vou explicar. E depois você pode ir lá em casa rever o assunto. Meu filho, vai lá no templo, ofereça a oferta segundo Moisés ordenou. Que oferta é esta? A oferta de purificação. Oferta de purificação. Preste atenção. Nós temos na Bíblia 50 tipos de ofertas. 50 tipos. As ofertas representam quem? Irmãos, deixa eu explicar um negócio para você. Isso que eu vou explicar é muito importante. É para o resto da tua vida. Sábado, dízimo e ofertas, se não for compreendido no contexto do grande conflito, você tem conhecimento parcial sobre o assunto. Sábado, dízimo e ofertas tem que ser compreendido no contexto do grande conflito. O que é o grande conflito? Apocalipse 12, houve uma peleja no céu. Vocês conhecem a história? Satanás e seus anjos, Satanás que era um ser, criado por Deus, mas com muitos privilégios, ele se rebela no céu porque ele queria ser Deus. Enfim, ele foi atirado para o nosso mundo, com ele uma parte dos anjos. Irmãos, o grande conflito é um conflito entre Satanás e Cristo, não entre Satanás e Deus, não. O Deus Pai e o Deus Espírito Santo estão envolvidos no grande conflito, mas o conflito é entre Cristo e Satanás, ok? E eu tenho que entender sábado, dízimo e oferta nesse contexto. Então preste atenção no que eu vou te explicar agora. Quando você entra no sábado na igreja adventista do sétimo dia, preste atenção. O sábado é memorial de quê? Criação. Irmãos, quando eu entro na igreja, hoje eu entrei por lá, porque eu preguei primeiro para os jovens. Irmãos, quando eu entro na igreja adventista, eu estou dizendo, no contexto do grande conflito, eu estou dizendo para o mundo das trevas, que eu pertenço ao meu Deus, o Criador, e filho sou do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, você não imagina como isso é importante. Entrar na igreja não é apenas entrar na igreja. Quando você entra na igreja e você participa da adoração aqui dentro dessa igreja, você está dizendo para o acusador, o inimigo, a quem você pertence, a quem você adora. Irmãos, isso é muito importante. Por isso que o sábado, queridos, eu preciso vir à igreja de Deus, eu preciso vir à casa de Deus, porque eu preciso determinar para a semana que vai vir à frente, a quem eu adoro, quem é que é o Senhor da minha vida. Sábado,
dízimo. Se o sábado é memorial de criação, dízimo é memorial de quê? De quê? Proprietário. O dízimo é um memorial de que Deus é o proprietário. Além de ser o criador, Ele é proprietário de todas as coisas. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você pega o seu envelope e você o deposita na salva, irmãos, esquece dinheiro. Esquece. Irmãos, quando eu coloco o meu envelope na salva, meu dízimo, eu estou dizendo para o mundo das trevas que o que eu sou e o que eu tenho vem do Deus o Criador, e Ele é o proprietário e Senhor do que eu tenho e do que eu sou. Irmãos, é uma questão teológica. Irmãos, esse mundo materialista aí fora, e essas igrejas mercenárias, elas falam de dinheiro, teologia da prosperidade, dinheiro, dinheiro. Irmãos, o dizimar é com dinheiro, é bíblico, é teológico, mas esqueça o dinheiro. Quando eu estou dizimando, eu estou dizendo, olha, depois de um mês de trabalho, uma semana ou 15 dias, Deus me deu o salário, e eu, como prova de que Ele é o proprietário, que Ele me sustenta, eu estou devolvendo o meu dízimo. Irmãos, Satanás não pode irmãos, quando você pisa na bola, quando você peca, e vem o acusador, irmãos, Deus mostra a cena, você entrando na igreja, você devolvendo o dízimo, o acusador diz assim, está vendo? Quem é o Senhor da vida dele? Pois sou eu que vou resolver esse assunto, não é você. E Satanás fica querendo acusar, irmãos, ele não pode fazer acusação, porque eu sou do meu Deus e filho sou do Senhor. Irmão, quando eu parei? 50 vezes a Bíblia, vocês estão ligados, eu já tinha desligado, não tinha não. Irmãos, 50 vezes você encontra 50 tipos de ofertas na Bíblia. Oferta sempre. Se algum dia algum pregador, irmãos, fizer uma aplicação à oferta que não seja para com a pessoa de Jesus, ele está traindo o texto. Sábado, memorial de criação, dízimo, memorial de propriedade de Deus, e oferta, redenção, Jesus o meu Salvador. Irmãos, você vem na igreja, você diz para o mundo das trevas que você adora o Deus o Criador. Você devolve o seu dízimo, você está dizendo para o mundo das trevas que o Deus o proprietário de todas as coisas, é Ele quem me sustenta, e a Ele eu estou adorando. Agora, irmãos, quando você coloca a oferta na salva, esse é o golpe mortal. A oferta arrebenta a cabeça da serpente. Porque quando você coloca a oferta na salva, irmãos, você está dizendo assim, olha, eu estou aqui por causa do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, esquece dinheiro. Irmãos, Satanás ele se cala. Irmãos, aonde é a maior fragilidade nossa? No sábado, no dízimo ou nas ofertas? Me ajudem, me ajudem. Aonde vocês que são líderes, aonde a igreja adventista é mais frágil? No sábado, dízimos ou ofertas? Pastor Jairo, ofertas? Porque Satanás sabe que quando você está ofertando, você está dizendo para o mundo das trevas, eu fui lavado e eu pertenço a Jesus Cristo, por isso eu pertenço ao meu Deus, filho sou do Senhor. Agora, irmãos, todas as ofertas na Bíblia são santas, pois a única oferta que Jesus falou para o leproso, vai lá meu filho no templo e ofereça a oferta de purificação, é a única oferta que não é santa na Bíblia. Vamos ler isso aí? Irmãos, a oferta de purificação, quer anotar? É o capítulo 5, 6, o 7, o 12 e o 14 de Levíticos, oferta de purificação. Eu vou dar aqui uns detalhes sobre ela, mas se você quer estudar para valer, existe um livro da casa chamado A Mão de Deus ao Leme. Lá explica tudo sobre a oferta de purificação. Quer ver, irmãos? A oferta de purificação, ela não é considerada santa. E Jesus mandou ele ofertar esta oferta. Levítico 6, verso 25,
por favor, leia a última palavra apenas. A última palavra do verso 25. Está escrito o que na tua Bíblia? Ah, eu quero ouvir. Vocês abriram Levítico 6, verso 25. Qual é a última palavra? O que ela fala? Santíssima. Ela não é santa, ela é santíssima. Capítulo 7, verso 1, a última palavra, ela é o que? Santíssima. Capítulo 14, abra lá, capítulo 14 de Levíticos, verso 13, a última palavra, ela é o que? Ela é o que, irmãos? Santíssima. As ofertas são santas ao Senhor. A oferta que Jesus mandou o leproso levar no templo é santíssima. Qual é a diferença? Há diferença entre o santo e o santíssimo, ou é tudo igual? Você tem a base, o santuário. O santuário tem o primeiro compartimento, que é santo. O segundo compartimento é santíssimo. Por que que essa oferta é santíssima? Porque, duas razões. Esta oferta é a única oferta que no seu decorrer, no seu oferecer, representa Jesus ao nascer, o seu ministério, a sua morte, a sua ascensão e a sua vinda, e o ministério do Espírito Santo. Então a oferta de purificação, ela é tão completa teologicamente, em se tratando da pessoa de Jesus, que ela é considerada santíssima. Segunda razão, ela não podia ser rejeitada pelo sacerdote. Então olha, irmãos, o que acontecia. Quando eu trazia uma oferta para o sacerdote, a oferta não podia ter defeitos. Vocês conhecem esse assunto. Só que quando eu trazia uma ovelhinha, por exemplo, para o sacerdote, e dizia: sacerdote, aqui está a minha oferta, uma ovelha, não é de purificação, não, é uma oferta, manjares, uma oferta de gratidão, enfim, são 50 tipos de ofertas. O sacerdote podia pegar na orelhinha dessa ovelhinha, torcer e falar assim: amigo, é o seguinte, essa ovelhinha sua aí tem defeito. Aonde, sacerdote? Vai, a orelha, olha para você ver, a orelha dela é torta. Eu não irei aceitar essa oferta. Mas, sacerdote, o senhor podia soltar? Você está duvidando da minha palavra? Coitado de quem duvidasse da palavra de um sacerdote na época de Cristo, irmãos. Por que vocês acham que tinha guardas no templo? Para enfeitar? Estudem, vocês vão ficar abismados. Vocês fazem ideia por que Jesus entrou com um chicote no templo? Porque o sacerdote dizia assim: meu amigo, é o seguinte, vai lá fora, venda lá para os cambistas essa ovelha defeituosa, que eu não vou aceitar como oferta ao Senhor, e você compra aqui dentro do pátio do santuário uma ovelha sadia. Essa ovelhinha era vendida, irmãos, a preço de nada lá para o cambista. O cambista trazia para o curral dos sacerdotes, e ele acabava comprando a mesma ovelha, irmãos, por preço de ouro. Porque uma ovelha sadia na época de Cristo era cara. Uma ovelhinha defeituosa se usava para alimento. Então, queridos, havia desonestidade sim na época de Cristo. Jesus, quando ele entra com o chicote, ele diz assim: vocês estão fazendo, e ele falou para os sacerdotes e levitas, vocês estão fazendo a casa de meu pai uma casa de mercado. Olha só, irmãos, eu vou falar uma coisinha para você. Com as coisas de Deus, você seja honesto. E se você anda meio encucado, porque você acha que há líderes dentro da igreja que não são honestos com as coisas de Deus, fique tranquilo, porque das coisas de Deus cuida Deus, e Ele cuida direitinho. E vou lhe dizer, irmãos, quando Deus põe a mão sobre o indivíduo, Ele põe para valer. Nós não podemos brincar jamais com as coisas de Deus, irmãos. Agora, irmãos, a oferta de purificação, jamais um sacerdote podia dizer assim: ela tem defeito, eu não quero, enfim. Então, para terminar, deixa eu explicar para vocês o que é uma oferta de purificação. Uma coisa simples, irmãos. Está escrito aí, depois vocês vão ler. O indivíduo pegava um pote de barro, ele pegava 2 pombinhas vivas, ele pegava um pedaço de madeira, tinha que ser de cedro, não podia ser outra árvore, cedro. Ele pegava um pedacinho de pano vermelho, um galho de uma planta chamada isopo. Ele trazia esses elementos e dizia: sacerdote, eu quero oferecer a oferta de purificação, eu não sou mais leproso,
Então eu quero que o senhor receba a oferta de purificação. O sacerdote pegava aquele pote, irmãos, de barro, e ele matava das pombinhas uma, colocava ali dentro o sangue, jogava lá dentro o pano vermelho, punha água com a madeirinha de cedro. Agora deixa eu explicar um negócio para você. Eu não vou explicar cedro, pombinha, enfim, você estuda isso depois. Mas cada elemento deste que eu estou mencionando tem a ver com o ministério de Cristo e do Espírito Santo. Ele pegava, irmãos, depois essa água misturada com sangue, ele pegava o galho de isopo, molhava ali dentro, molhava a pombinha viva e soltava. Irmãos, só nesta pombinha viva que é solta, já está mais do que provado que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tem gente dizendo por aí que o Espírito Santo é o poder de Deus, não é a terceira pessoa, babá. Só nessa pombinha você tem ali a teologia da mais profunda qualidade, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Agora, irmãos, ele pegava o resto da água, ia diante do pecador e espargia aquela água com sangue no pecador e dizia: agora, filho, tu vai para casa, e durante 7 dias, você chegando em casa hoje, você vai raspar tudo que é cabelo e pelo do corpo, e todos os dias, por 7 dias, você vai tomar banho, água e sabão, banho, todos os dias. No 8º dia você volta, e eu farei uma análise física e vou dizer se você realmente está curado da lepra ou não, porque haviam doenças que tinham sintomas da lepra. Isso é oferta de purificação. Ué, pastor, o que há de especial nessa oferta? Calma, a oferta de purificação é a única oferta que ela era dividida em 2 períodos. O primeiro período era este, agora tem o segundo período. Com o primeiro período, o sacerdote dizia: você está curado da lepra. Ele voltava para a sociedade, podia trabalhar, ter a vida dele, enfim. Não poderia participar de ritos religiosos, nem na sinagoga e nem no templo. Então o que ele fazia? Eu quero agora fazer a segunda parte da oferta de purificação. E era simples. Ele pegava uma ovelha, trazia amarrada, chegava diante do sacerdote e dizia: sacerdote, aqui está a ovelha, eu quero que o senhor faça a segunda parte da purificação. O sacerdote matava aquela ovelha, irmãos, tirava as entranhas, dividia ela ao meio, metade da ovelha era queimada em cima do altar como oferta de purificação, e a outra metade como oferta pelo pecado. E aí o indivíduo, irmãos, estava livre, ele podia ir para a sinagoga, para o templo, ele agora fazia parte completa da sociedade. Oferta de purificação. Só que há um probleminha. A ovelha que ele trazia não podia ser ganha de ninguém, ele tinha que comprar a ovelha. E aqui é um problema, porque o leproso viveu lá em cavernas por tempo, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, e agora ele é inserido na sociedade, e ele precisa, para fazer os ritos religiosos, fazer a segunda parte da oferta de purificação. E a ovelha que ele tem que trazer, irmãos, para um sacrifício, é cara. Então suponhamos, irmãos, que ele diga assim: sacerdote, eu sou pobre, para eu comprar uma ovelha, por que não podia, irmãos, a ovelha ser ganha? Porque ele podia ter lá um amigo na cidade, ou seus familiares, e dissessem assim para ele: ó, nós vamos te presentear de uma ovelha, você vai lá e faça a oferta. Não, porque pelo princípio bíblico, eu não posso oferecer ao meu Deus algo que não me custe o quê? Nada. Vocês se lembram disso, irmãos? Quando Davi foi lá no eirado de Ornã fazer o sacrifício a Deus, Ornã disse assim para o servo de Davi: diga para o rei Davi que eu darei a terra para ele, porque Davi queria comprar a terra. Ele disse: não, eu dou de graça a terra, dou todas as pedras para o altar, dou toda a madeira para o sacrifício, e quantos animais o rei quiser eu darei. Qual foi a resposta de Davi? Como ofereceria eu ao meu Deus algo que não me custasse nada? Irmãos, porque quando Deus quis nos salvar, Ele deu o que de mais precioso Ele tinha no céu, o Filho amado. Então quando eu vou oferecer a minha oferta a Deus, tem que ser algo que me custou alguma coisa, é fruto do meu trabalho. Ô pastor, eu não trabalho, só meu marido que trabalha. Segundo a palavra de Deus, a esposa que fica em casa, o salário que o marido traz pertence aos dois, é teu também, minha filha. E segundo a orientação de Deus pela mensageira, um filho deveria receber mesada para aprender 3 coisas:
a devolver o que é de Deus, a gastar e a economizar. Então ele vai ofertar com algo que lhe custou alguma coisa. O que custou? Eu sou filho do meu pai, ele é o meu provedor. Então é assim que funciona. Irmãos, eu sou pobre sacerdote, eu não posso trazer uma ovelha. Será que o senhor pode assim me ajudar? Tem alguma solução? O que vocês acham, irmãos? O camarada é pobre e não pode comprar uma ovelha. Vocês acham que tem solução para ele ou não? Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é essa generosidade, essa bondade, essa misericórdia de Deus para conosco. Irmãos, o Deus que nós adoramos não é um Deus qualquer. O Deus que nós adoramos, irmãos, é o Deus, o Criador dos céus e da terra. O único Deus vivo. Hoje muçulmanos estão assim muito em pauta, né? Quase toda a semana no noticiário você vê muçulmano para cá, para lá. Observa que muçulmanos eles carregam uma bandeira, ou ela é preta escrita em branco, ou ela é branca escrita em preta. Você não lê hebraico, mas eu vou te dizer o que está escrito ali, em todas elas. Alá é o único e verdadeiro Deus. Não é verdade. O único e verdadeiro Deus é o Deus que a igreja adventista do sétimo dia adora. Porque Alá não mandou Jesus para a cruz do Calvário. O meu Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim na cruz do Calvário. Nós sim adoramos o único e o verdadeiro Deus, queridos. Você entende? Agora, irmãos, Levíticos capítulo 5, verso 7. Mas se os seus recursos não forem suficientes para o gado miúdo, a ovelha, então você poderá trazer para o Senhor como oferta de culpa e oferta de purificação, duas o quê? Duas o quê, queridos? Leia para mim. 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Pronto, filho. Você é pobre? Eu sou pobre, sim, sacerdote. Eu não posso trazer ovelha. Então você me traga, filho, 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Irmãos, é difícil trazer 2 pombinhas ou 2 rolinhas? Não é, meu filho. Vai lá na plantação de arroz, de milho, pede para um amigo seu uma arapuca, monta lá, pega lá umas rolinhas, traz para o Senhor. Uma pombinha ou rolinha era queimada em cima do altar como oferta pelo pecado, a outra como oferta de purificação. Está resolvido. Ou então você sabe que pombinha não enxerga à noite. Elas não enxergam. Essas pombinhas de praça, elas não enxergam. Então você fica lá no pôr do sol olhando onde as pombinhas vão se esconder. Entrou ali. Pega uma escada, põe lá, vai lá e pega a pombinha. Um dia se você encontrar uma pombinha à noite, joga ela para cima. Ela cai. Ela não voa, ela não enxerga à noite. Então, meu filho, você é pobre? Eu sou pobre, sacerdote. Então traz 2 pombinhas e 2 rolinhas. Irmãos, o sacrifício era aceito. A pessoa adorava a Deus e ela ia viver. Agora, irmãos, me permitam ir mais longe. Suponhamos que o indivíduo chega para o sacerdote e diz assim: sacerdote, eu não sou pobre, eu sou miserável. A miséria minha, ela é tão grande, que eu não posso trazer nem 2 pombinhas, nem 2 rolinhas. Mas meu filho, 2 pombinhas você pega lá, eu pego uma arapuca, pega lá 2 rolinhas. Não, sacerdote, você não está entendendo. A minha miséria chega ao ponto que eu não tenho condições de trazer nem 2 pombinhas, nem 2 rolinhas. Irmãos, você é o sacerdote, o que você vai fazer com esse indivíduo? Meu filho, você não pode trazer 2 pombinhas, nem 2 rolinhas? Sacerdote, não posso, sou muito miserável. Meu filho, então, existe outro bichinho, irmãos, que tem sangue limpo para oferecer ao altar? Pardal não pode, porque é um bichinho imundo. Só pode, em cima do altar, bichos puros, né? Então você vai para o inferno, meu filho. Vai, irmã? Irmãos, vocês acham que Deus deixaria essa brecha? Leia o verso 11 do capítulo 5 de Levíticos. Porém, se suas posses não lhe permitir trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhas, ele pode trazer como oferta pelo pecado e como oferta de purificação 1/10 parte de farinha. Você entendeu o que eu li? Meu filho, você é miserável a esse ponto? Senhor, eu sou muito miserável. Então, meu filho, você vai pegar 10% de uma efa de farinha e você vai me trazer. Irmãos, quanto é uma efa? 15 quilos.
Se na tua Bíblia tiver aí 49 quilos, está errado. Na época de Cristo, uma efa tinha 15 quilos. Quanto é uma 10ª parte de 15 quilos? 1,5 kg. Então, meu filho, você me traz 1,5 kg de farinha. Mas, irmãos, aí agora tem um conflito. Sem sangue não há o quê? Sem sangue não há o quê? Vocês que estão dizendo, hein? Onde vocês leram isso? Onde vocês aprenderam isso? Porque na farinha não tem sangue. E o pecado vai ser redimido, ou está perdido. Irmãos, preste atenção. Sacerdote, eu sou miserável. Irmãos, miserável é a condição da maioria de nós seres humanos diante do pecado. Se Deus não tivesse feito o que eu vou mostrar para vocês agora na Bíblia, Satanás, irmãos, ele pegaria o miserável pelo pescoço, assim ó, sairia dando risada, balançando as pernas dele, levaria, e Deus não poderia requerer uma gota desse miserável. Agora, o Deus que nós adoramos, irmãos, é um Deus de misericórdia. Ele é generoso. Filho, você é pobre? Eu sou pobre, Senhor. Então traga 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Não, Senhor, mas eu sou miserável. Então, filho, traga 1,5 kg de farinha. Irmãos, para o miserável é mais fácil trazer 2 rolinhas ou 1,5 kg de farinha? Irmãos, trazer 2 rolinhas é mais fácil, parece-me. Que eu posso pegar, eu posso fazer um arapuca, eu posso ir lá onde tem as pombinhas, trazer 1,5 kg de farinha para quem é miserável. E aonde está o sangue? Porque vocês falaram que sem sangue não há remissão de pecados. Pois ele trazia 1,5 kg de farinha, irmãos. Sabe o que o sacerdote fazia? Meio quilo. Lógico, ele não tinha balança, ele dividia em 3 partes a farinha. Mas ele pegava uma parte, irmãos, e queimava em cima do altar, como oferta pelo pecado. Ele pegava uma segunda parte, queimava como oferta de purificação. Ele pegava uma terceira parte, fazia um pequeno pão, e ele mordia esse pão, e engolia um pedaço desse pão. Porque essa farinha, irmãos, ela representa quem? Irmãos, como é que planta milho? Como é que planta milho? Me ajudem. Você abre um buraco lá, não é isso? Na terra? Põe algumas sementes em terra, vem chuva, vem sol, aquilo cresce, fica grande, dá espiga de milho. Como é que planta trigo? Mesma coisa. Você abre lá um buraco, vai lá no supermercado, pega farinha de trigo, joga ali dentro, tampa, vem água, vem sol, nasce o trigo. Por que não? Porque a vida está no grão, não está na farinha. E quando, irmãos, o que eu vou explicar para vocês agora é uma coisa muito delicada, preste atenção. Deus está abrindo na doutrina do santuário uma exceção, para que o miserável não seja levado pelo inimigo, a menos que ele queira. Por isso o leproso diz: Senhor, se tu quiseres. Sabe por que Jesus disse eu quero? Porque Judas não quis, o jovem rico não quis, Nabucodonosor não quis, mas o leproso quis, irmãos. O miserável, irmãos, você pode ser um miserável espiritualmente falando, mas se você chegar diante de Deus, Ele não deixou uma brecha, uma cunha, para o diabo vir ali e falar assim: não, Senhor, esse aqui não, esse é miserável demais, esse me pertence. Irmãos, Deus não fez isso. Irmãos, eu vou falar uma coisinha para você. Para a gente se salvar é tão simples. Agora, para se perder, irmãos, é difícil. Você tem que fazer muita força. Para se perder, irmão, você tem que se enfiar nesse mundo. Você tem que beber, fumar, usar droga, se prostituir. Você tem que passar a noite de sábado para o domingo acordado, se prostituindo, se matando. Para se salvar, irmão, você chega com toda a tua miséria perante Cristo e diga: Senhor, tenha misericórdia. Imediatamente, irmãos, Ele estende a mão e diga: filho, você me pertence. Cadê o sangue da farinha, irmãos? Quando você estuda o santuário, irmãos, quando chega nesse momento, Ele te joga lá em Isaías 53. Porque Ele, Jesus, Ele foi o quê? Moído pelos nossos pecados. Irmãos, porque eu planto a semente do trigo e nasce trigo, eu planto farinha que é da mesma semente e não nasce, porque a farinha não tem mais vida. Jesus foi moído pelos nossos pecados. A farinha representa a pessoa de Cristo, e Deus abre essa exceção para poder me salvar. Mas onde está escrito isso, pastor? Hebreus 9:22, anote isso, irmãos. Hebreus 9:22, abre lá em Hebreus 9:22. Eu não vou abrir, você vai ler para mim esse texto.
Hebreus é um livro que foi escrito por quem? Quem escreveu Hebreus, irmãos? Quem escreveu Hebreus? Paulo. Como é que você sabe que foi Paulo? Porque a profetisa de Deus nos disse, ela nos revelou. Lendo Hebreus, a gente não sabe quem foi que escreveu. Então, irmãos, se um dia você for, preste atenção, se um dia você for para um congresso teológico, eles dão oportunidade para perguntas. Chega lá e dá uma assim, ó, dizendo, por favor, eu queria a explicação de Hebreus 9:22. Eu tenho absoluta certeza, irmão, se for um teólogo não adventista, ele vai dizer assim, amigo, Hebreus, primeiro, a gente não sabe quem escreveu. E ele tem uma confusão teológica tão grande, que ele é um livro que a gente praticamente descarta. Irmãos, o livro de Hebreus, ele é descartado pelos teólogos não adventistas. Porque a única igreja que tem a doutrina do santuário somos nós. Irmãos, Paulo escreveu Hebreus, por quê? Porque os judeus estavam querendo, depois de aceitarem a Cristo, praticar ritos que haviam sido impedidos com a morte de Cristo no Calvário. E Paulo escreve aos Hebreus dizendo como eles deveriam abandonar aqueles ritos. E agora, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que está escrito no verso 22 de Hebreus, irmãos, capítulo 9? Como é que começa o texto? Não, vocês estão no quase, mas como é que começa o texto? Com efeito, para que o sangue de Cristo tenha efeito, para que uma pessoa seja salva, com efeito, quase todas as coisas se purifica com o quê? Com sangue. Uma exceção, quase. Termina o resto do verso, irmãos. Porque sem o sangue não há remissão de pecados. Quando eu perguntei para vocês aquela hora, eu fiz uma pegadinha. Vocês citaram apenas a segunda parte do texto, porque a gente não se preocupa com a primeira parte. Irmãos, o texto de Hebreus está dizendo assim, ó. E esse texto foi escrito só por causa do verso 11 de Levíticos capítulo 5. Com efeito, quase todas as coisas se purificam com sangue. Mas no caso do miserável, pode me trazer, filho, 1/10 de uma efa de farinha, e ele vai ser aceito, e você vai ser salvo em nome de Jesus. Porque a farinha representa o Cristo, e o pão que o sacerdote fazia com 1/3 da farinha, representava o Cristo, o mesmo Cristo que você usa no dia da Santa Ceia, o pão. Irmãos, eu te pergunto, o Deus que nós adoramos é um Deus maravilhoso ou não? De misericórdia ou não? De generosidade ou não? Irmãos, o que a lição da Escola Sabatina está nos ensinando esse trimestre? O que está escrito na capa da tua lição, irmã? Lê para mim. Qual é o título da capa da lição? Me dê aqui, por favor. Obrigado. Olha aqui, irmãos, essa é a capa da lição. Você tem que ler essa capa todo dia. Qual é o papel da igreja diante da comunidade? É isso que nós estamos estudando esse trimestre. Qual é o meu papel diante da minha comunidade? O que eu tenho que fazer diante da minha comunidade como filho de Deus, salvo na pessoa de Jesus? Irmãos, qual é o meu papel? O teu papel, filho, no mínimo, é ser generoso e ter amor para com as pessoas. Que foi isso que Deus teve com você, seu miserável. Você agora que está na qualidade de salvo, você está se gabando? Você se assenta na igreja, cruza os braços e acha que já está salvo? Vá ser generoso como Deus foi generoso com você, e vai ser bondoso, e ame as pessoas como Deus amou você. Irmãos, é o mínimo que nós podemos ser como adventistas do sétimo dia. É o mínimo. Quero terminar agora e vou contar uma parábola para vocês. Antes da parábola, Deus abriu uma exceção. Pode trazer farinha, miserável, porque Satanás não vai ter vez na sua vida, a menos que você queira. Mas se você não quiser, meu filho, é só dizer assim: Senhor, tenha misericórdia. Toda a misericórdia do céu será disponível a você. Irmãos, Deus abriu uma exceção para não abrir outra. Qual é a exceção que Ele não abre? O adorador não podia vir de que maneira perante Ele? De mãos o quê? Você pode ser miserável, filho, mas não venha de mãos vazias me adorar. Não venha. Porque eu disse para vocês agora, irmãos, que sábado, dízimo e oferta só tem que ser compreendido no contexto do grande conflito.
Quando você, adorador, se apresenta perante Deus sem o seu dízimo, sem a sua oferta, irmãos, não é questão de dinheiro, é uma questão de adoração, é uma questão de ser correto, é uma questão de ser fiel, é uma questão de estabelecer a quem eu adoro e a quem eu pertenço. Filho, você é miserável, mas por que trazer farinha? Por quê? Eu vou te explicar, miserável. Porque você está vivo, e se você está vivo é porque você anda comendo. Porque quem não come morre. Então você vai economizar seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, e vai trazer para mim. Mas não venha de mãos vazias, porque se você é adorador comparecer perante mim de mãos vazias, meu filho, Satanás, o acusador, dá risada. Ele vai ter todas as prerrogativas para levar você da minha presença. Então você nunca compareça perante mim. Irmãos, há 3 contextos bíblicos que falam isso que eu estou explicando para vocês. Não compareça perante o Senhor de mãos vazias. Irmãos, quando você vier adorar a Deus, traga os seus dízimos e as suas ofertas. Mas pastor, eu sou pactuante. Eu quando separo o meu dízimo, eu já separo também a minha oferta. Essa é a melhor maneira de ofertar a Deus. Você quer ofertar a Deus de forma correta? Você recebeu, separou o dízimo, separa um percentual em oferta. Quanto, pastor? Quanto? Deus não deu a nós pastores o direito de estabelecer quanto você vai trazer de oferta, porque o sentimento de gratidão que você tem é diferente do sentimento dela. Por isso a Bíblia diz assim: segundo propôs o teu coração e segundo as tuas posses. Mas separou o dízimo, separa um percentual em oferta, coloca dentro do envelope, traga no próximo sábado. Irmãos, olha o que eu vou te explicar agora. Hoje eu devolvi meus dízimos e ofertas na igreja. Até o meu próximo salário, mês que vem, eu não estarei de mãos vazias perante o meu Senhor, até o meu próximo salário. Irmãos, não tem maneira mais maravilhosa de adorar o nosso Deus do que esta. Que você devolve o dízimo, oferta. Todos os cultos de adoração que você participar até o teu próximo salário, você não está de mãos vazias perante o Senhor. Por que eu falei lá no início, irmãos, que é muito delicado o assunto que eu ia tratar com vocês? Porque nós vivemos na crise da instituição. A família é uma instituição. Tem mulher que não confia mais no marido, irmãos. Tem marido que não confia mais na mulher. Tem filhos que não confiam mais nos pais. Tem pais que não confiam nos filhos. Se os filhos estão dormindo dentro de casa, eles chaveiam a porta do quarto de medo. Irmãos, as instituições faliram. Nós não acreditamos. Irmãos, nós somos fruto do meio onde vivemos. O que aconteceu com as instituições do Brasil? Você confia nos políticos? Todas as instituições públicas do Brasil, irmãos, têm passado por problemas financeiros, por propina. A gente não confia mais. Irmãos, a igreja é uma instituição. E há pessoas que vêm para a igreja e dizem assim também: eu não confio. Não, a igreja é a verdade, é a igreja de Deus, mas eu não confio no pastor. Eu não confio nos líderes dessa igreja. Eu não confio nessa liderança. Imagina, brasileiro, é sistêmico esse negócio de ser desonesto. Irmãos, não deixa Satanás fazer isso na tua cabeça. O assunto não é dinheiro. O assunto é a quem eu adoro, que camisa eu estou vestindo, quem é o dono da minha vida. Eu vou contar uma parábola para você. Não traga ovelha se você pode trazer 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Irmãos, não venha aqui com 2 rolinhas se você pode trazer ovelhas. Vocês entenderam o que eu expliquei? Não apareça aqui, irmãos, com 1,5 kg de farinha se você pode trazer uma ovelha gorda e bonita para Deus. Você pode enganar a tua esposa, teu marido, o pastor, o tesoureiro. A Deus você não engana. Deus conhece teu coração. É Ele quem dá tudo que você tem e possui. Tem pessoas, irmãos, trazendo farinha, e elas poderiam trazer uma ovelha linda para o Senhor e para a pregação do Evangelho, mas ela arruma desculpas. Aqui que eu acho delicado, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo pode fazer você pensar no coração: esse pastor é vivo, hein? Ele vem com essa conversa de adoração, de Deus, não sei o quê, mas o negócio dele é dinheiro. Irmãos, em nome de Jesus, meu negócio não é dinheiro. O meu negócio é que você seja abençoado aqui dentro dessa igreja. Esta é, irmãos, a igreja remanescente. Vocês vão dizer amém, não? Irmãos, vocês estão dentro da igreja remanescente de Deus.
E irou-se o dragão contra a mulher, Apocalipse 17. Essa mulher, irmãos, é a igreja remanescente. E ele foi fazer guerra contra os seus descendentes, que somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé na pessoa de Cristo Jesus. E essa fé é manifestada, irmãos, quando eu venho adorá-lo em espírito e verdade. E há 4 elementos que têm que estar presentes, irmãos, no momento da minha adoração: o estudo da Bíblia, momentos de cânticos, momentos de oração, e o momento das minhas oferendas, meus dízimos e as minhas ofertas. Irmãos, é uma questão de grande conflito. Não vou mentir para vocês. Ah, não, a igreja não precisa de dinheiro, né? Não vou mentir para você. Lógico que precisamos de dinheiro. Sabe quantos missionários, irmãos, em 2017 serão brasileiros enviados para o mundo? Esse ano nós enviamos 25 missionários. Ano que vem serão 1000 missionários. 1000. Precisamos de dinheiro? Precisamos, sim. Mas o que Deus precisa é estar na tua vida, no teu coração, e você salvo, e você pertencer a Deus e filho ser do Senhor. Amém.